Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Sempre aquela cordialidade aqui nas nossas gravações, e aí eu deixo meu abraço aí para os alunos aí do quarto ano aí da zona rural, aqui da zona urbana, ok? Hoje a gente vai falar sobre um tema na nossa aula de história. É um tema bem recorrente, um tema bem atual, um tema que a gente está vendo que está acontecendo, o que já aconteceu, o que continua acontecendo, ok? Então vamos lá, o que nós temos hoje? Olha só, quando a gente fala sobre transformações ocorridas nas cidades como resultado de ações humanas, mudanças e permanências sociais e culturais, a gente vai falar sobre dois problemas que basicamente afligem a nossa sociedade e é um problema histórico, que é a segregação das pessoas, certo? E a desigualdade social, tá bom? Mas a gente vai entender isso aí, calma aí. E aí, como sempre, eu digo, tá? Aquele lembrete de sempre. Procura o seu cantinho, procura o seu livro, o seu material, não deixa ninguém te incomodar, ok? Diga logo pro seu pai, para sua mãe, pro seu irmão. Se tiver um irmão chato aí, diz logo, ó, agora eu tenho aula do professor JJ de História, então ninguém me incomoda, vou assistir minha aula, tudo bem? Mas se por acaso acontecer, sua conexão pifou, tá? Faltou energia, houve um problema no celular, tem um problema na TV, não conseguiu conectar, ok? O canal certo na TV. Então, o que você faz? Pede o link lá ao seu professor para que você possa assistir a aula lá pelo YouTube. E aí você assiste a aula que você quiser, no momento que você quiser, com mais tranquilidade, e pode rever a aula várias vezes, tudo bem? Vamos lá então. Eu queria mostrar primeiro, voltar essa foto aqui, ó. O que vocês observam aqui? A gente está vendo a mesma foto, tá? Só que aqui aliás, a mesma foto não, o mesmo local. Só que aqui numa época, em 1952, e aqui em 2011. Aí a pergunta que eu faço é, mudou alguma coisa aqui? Desse ambiente de 52 para esse ambiente de 2011? Se você olhar, você vai logo dizer, não, professor Jota, mudou e muito. Pois é exatamente essas mudanças que a gente vai estudar, tá bem? Nossa habilidade, perceber as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida suas vivências. Quando a gente fala transformações ocorridas na cidade, é exatamente isso que eu falei ali no slide anterior, ok? Isso aqui, ó. Essa mudança, essa alteração no local onde as pessoas convivem, tá bom? Vamos lá. Bom, aí como sempre, a gente sempre tem uma hora da leitura que, tanto na aula de geografia como na aula de história, ok? Quando tem necessidade para a gente poder ilustrar e poder melhorar o desenvolvimento do conhecimento desta aula, tudo bem? Então vamos ver o que a gente tem hoje? Transformações das cidades. Isso é um trecho que foi tirado aqui desse site, é do Flávio Amari, tá bom? Então vamos ver o que ele diz. Acompanha comigo. As cidades são vivas e estão em constantes mutações. As mudanças não são percebidas diariamente, pois nos acostumamos, muitas vezes, com nossos caminhos e com a paisagem. Mas, quando passamos algum tempo sem visitar uma determinada região ou cidade, podemos perceber o efeito do tempo. Novas construções, comércios, edifícios, indústrias, ruas e avenidas. Alguns conservadores defendem que as cidades não poderiam ou não deveriam mais crescer. Teríamos um tamanho máximo permitido por lei, que aí no caso está lá nos planos diretores das cidades. Entretanto, crianças nascem todos os dias, na maior parte de nossas cidades. E é fácil percebermos o crescimento de nossa sociedade ao visitarmos as maternidades dos hospitais. Não é limitando o tamanho de nossas cidades que teremos cidades melhores. Não é proibindo as crianças de viver em nossas cidades que manteremos nossas cidades como no passado. Não é desta forma que teremos cidades melhores, pois as mudanças são inerentes ao processo de evolução. Gente, olha, isso é uma realidade. Imagina a sua casa.
quando seu pai ou sua mãe resolvem fazer uma reforma na sua casa, a sua casa deixa de ser o que ela era antes e agora ela vai ser uma outra coisa. Vai ter uma outra realidade ali. Vai ter um outro espaço. Então, criou-se um quarto, né? Construiu-se um banheiro, aumentou-se a cozinha, aumentou-se a sala. Então, quando é feito isso, até na sua própria casa, você está alterando o espaço. Agora, imagina isso numa cidade, tá? Pessoas nascem todos os dias, não tem como você impedir o crescimento, as transformações do que ocorre numa cidade. Então, por exemplo, eu quando passo muito tempo sem em minha terra natal, em União, eu percebo que quase não mudou nada. Mas quando eu olho dentro da cidade, quando eu ando pela cidade, eu percebo que alguma coisa mudou. Foi uma rua que foi pavimentada, foi uma casa que foi reconstruída, foi uma praça que surgiu. Então, tudo isso é o que a gente chama de transformações que acontecem nas cidades. Bom, e olha para essa imagem. Gente, imagina que isso aqui é a cidade de Salvador, na Bahia. Ó, vamos conhecer essa cidade? As imagens mostram a cidade de Salvador, capital da Bahia, em meados do século XIX e início do século XX. Salvador foi a primeira capital da colônia portuguesa. Olha como é que ela era, tá? Aí a pergunta é, será que todas as cidades brasileiras mudaram após sua fundação? Na sua cabeça você deve estar dizendo aí que sim, né? E aqui nós temos a cidade de Salvador atualmente, olha a diferença. Olha a diferença. Olha só. Cidade de Salvador atualmente. Você vê que muita coisa mudou. Já a partir da foto. Novas construções surgiram, certo? Novos ambientes, grandes edifícios. Então, tudo isso são transformações que ocorrem na cidade. De 1912 até os anos 30, Salvador foi reconstruída com a demolição de patrimônios históricos para a abertura de grandes avenidas e passagem de bondes, que é o que está acontecendo aqui em Teresina. A gente está vendo destruição de patrimônios históricos, casas bem antigas que contam a história de um povo, de uma família, sendo destruídas para se tornar estacionamentos. E aqui você tem a cidade de Salvador. Olha só, são paisagens da cidade de Salvador. Tá? Aqui nós temos o Pelourinho. E aí, professor, o que é Pelourinho? Vai lá no YouTube, procura lá para você saber, isso é bom. Então, são paisagens de Salvador e a gente percebe que ela não é mais aquela cidade lá do século XIX, ok? Nos anos 60, começou a segunda grande reestruturação urbanística de Salvador. Foi construída a Avenida Contorno e grandes avenidas de Vale, interligando os bairros. A cidade, construída em 2 andares, é historicamente uma das mais importantes da América. Salvador, ela tem essa denominação, uma cidade de 2 andares, ok? É uma denominação que foi dada por alguns historiadores, alguns estudiosos das cidades, mas o importante é a gente saber que a cidade, ela muda, ela se transforma na medida em que o tempo vai passando. Até por uma questão de necessidade, as pessoas precisam se adaptar. Novas gerações vêm e essas novas gerações, como vocês aí, precisam se adaptar. Você já imaginou você tivesse numa era que não tivesse internet, não tivesse rede social? Você não estaria me assistindo agora, né? Você não estaria me assistindo agora. Por quê? Porque a gente não teria evoluído, a gente não teria se transformado. Bom, como eram as construções naquela época? Eu estou falando lá, vamos pegar lá do século XIX, como a gente pegou lá a cidade de Salvador. Será que algumas permanecem iguais? Bom, aí essa pergunta é fácil de responder, né, gente? É claro que não. Se a gente for perguntar, essas construções, elas permanecem do jeito que estão? Bom, professor, algumas sim, porque são patrimônios históricos. Agora outras não. Outras foram reconstruídas, foram reformuladas, foram revitalizadas. Por exemplo, aqui em Teresina, a Praça Pedro II não é mais a praça que tinha lá no século XIX. Tá? É o mesmo local, mas não é a mesma praça. Por quê? Porque ela foi revitalizada, ela foi reestruturada, ela foi reconstruída, assim como a Praça Marechal Deodoro, assim como a Praça João Luiz, tá? Então elas vão se transformando por uma questão de necessidade.
Como você imagina que eram as ruas dessa cidade e como eram as moradias? Olha só. Isso aqui são fotos bem antigas, cidades bem antigas. Aqui é a Igreja Nossa Senhora em Olinda, e aqui você vê uma paisagem. Então, você vê, ó, por exemplo, que não há grandes prédios, edifícios. Igrejas, claro, porque a gente sabe que o Brasil ele basicamente foi construído à base da Igreja Católica. Então, você encontra muitas igrejas nessas pequenas cidades. Quais as transformações ocorridas nesta imagem? E aqui a gente vem para Teresina. Gente, vocês devem estar se perguntando, professor, onde é isso aqui? Gente, isso aqui é na Puticabana, tá? Na década de 80. Professor, mas na Puticabana morava gente? Morava. Naquele terreno onde é a Puticabana agora, que fica ali em frente ao shopping, tá? Ali moravam pessoas, ok? Na sua maior parte, pescadores que sobreviviam da pesca. Isso aqui, gente, é a área onde está a Puticabana. E aqui você vê ela agora em 2020, ó. Ok? Bom, esse povo foi retirado, claro, foi deslocado para outros locais. Por quê? E aí a gente vê a transformação que ocorreu na cidade. O historiador Fonseca Neto, da UFP, tá? Conta que é natural da cidade estar em constante transformação. No entanto, devido ao curto tempo e à rotina apressada, as pessoas já não param para observar a cidade em movimento como ele a chama. Olha só, isso aqui é Teresina. Teresina antes, Teresina depois. Aqui é a Avenida Frei Serafim. Aí eu pergunto, mudou alguma coisa? Aqui você vê o Colégio das Irmãs, mudou. E muito. Aqui novamente o Colégio das Irmãs, tá? Então, você vê que as mudanças, elas ocorrem em decorrência de uma própria necessidade. Mas também tem um fator político e o fator econômico, que a gente vai já ver. Aqui também Teresina, olha. Tá vendo aí, ó? Como são diferentes as paisagens? Toda patrimonialização é para a vida, mesmo aqueles de pedra precisam continuar a falar, que são, no caso, as casas, os templos. A maioria das pessoas está no shopping e não imagina que na frente daquele estabelecimento existe algo de 1 milhão de anos. Destacou referindo-se ao Parque Floresta Fóssil, localizado na Avenida Raul Lopes, Zona Leste, Teresina. Gente, ali ao lado do shopping, daquele grande shopping que tem ali, certo? Ali onde tem a Puticabana, tem um parque da Floresta Fóssil. Um parque que tem mais de 1 milhão de anos, tá? São pedras fossilizadas. O que acontece? Ali são madeiras, troncos que foram fossilizados, se transformaram em pedras. Isso em decorrência de um processo, certo? Um processo devido ao tempo. Então, você imagina, as pessoas vão para o shopping e ali começam a frequentar as lojas, mas não imaginam que ali na frente existe materiais, objetos que têm mais de 1 milhão de anos. Ok? Inclusive, ele está precisando de uma revitalização, tá? A gente passa por lá de vez em quando, o negócio está bom não. Ao fim da reflexão do historiador, no caso do professor Fonseca Neto, ficou um questionamento. Alguma vez, ao se deparar com um prédio antigo, a caminho de casa, você parou para se perguntar como aquele local era há anos atrás? Ó? Aqui nós temos o Teatro 4 de Setembro. O Teatro 4 de Setembro, olha, você vê ó, que não tem nem a praça ainda construída, só tem um local. Até chão batido. Aqui, novamente, ó, só que aqui essa foto é posterior a essa. Aqui nós já temos uma foto mais atual e aqui nós temos ele atualmente. Tá? Bom, o teatro em si, ele não pode ser alterado. Você não pode tirar uma parede, construir outra. Mas ele pode ser pintado, revitalizado, como ele foi feito diversas vezes. Então, quando você olha para algum patrimônio, algum prédio, alguma casa antiga, certo? Você geralmente não imagina que ali tem toda uma história de uma família. E muitas vezes a história da própria cidade. Então é por isso que destruir patrimônio, você também está destruindo o quê? Um pouco da história daquela cidade e daquelas famílias. Aqui nós temos o Teatro do Boi. Antes, nós já falamos aqui sobre o que foi o Teatro do Boi, onde funcionava o matadouro, ok? O Teatro do Boi é um dos locais de Teresina com um prédio ressignificado, pois anteriormente o estabelecimento ocupava o matadouro. Segundo o historiador, a ressignificação do prédio em um local de cultura tem relação com a tentativa de mudança
da própria realidade social do bairro Matadouro, na Zona Norte de Teresina. Bom, o bairro Matadouro hoje tem esse teatro, é um teatro em que você tem diversas apresentações, e lá, o que acontece? Você tem também a oportunidade de estar em contato com o patrimônio, que é o ambiente. Embora ele tenha sido pintado, tenha sido revitalizado, mas ele não foi alterado. Não pode. Por quê? Porque ele hoje se torna um patrimônio histórico da nossa cidade. A Casa da Cultura, gente, ó, Casa da Cultura aqui, ó, fica ali na Praça Saraiva, tá? Aquela antes, aqui agora. Olha só, sem asfalto, aqui é mais ou menos na década de 40, 50, sem asfalto. Aqui você já viu, ela é revitalizada, pintadinha, bonitinha, tá? A Casa da Cultura foi transformada em residência episcopal, olha só. Residência episcopal significa dizer o quê? A casa do bispo, onde passou por diversas reformas. Segundo o historiador Fonseca Neto, o prédio é um dos equipamentos de urbanidade de Teresina que melhor representa a arquitetura eclética piauiense, da segunda metade do século XIX. E também pela simbologia do poder que ali fora simbolizado materialmente. Então, se ali morou o bispo, aqui da diocese, então ali você tem um local de poder, tá? Por quê? Porque o bispo, nessa época, como ainda hoje, não tanto hoje como era antigamente, ele era uma pessoa que tinha poder, muitas vezes até poder político, de influenciar nas decisões políticas, ok? Então, é um prédio que representa esse espaço de poder. E aqui, ó, novamente Teresina, olha aqui e olha. Na minha visão, o reaproveitamento das lagoas do norte é uma ação multidisciplinar, pois trilha em várias direções. Na urbanização da cidade, na intenção de tratar as lagoas, políticas para a fauna, melhoria para residências, que já existe, afirmou Fonseca Neto. Aqui é o complexo, gente. Eu chamo de complexo, mas aqui é o Parque Lagoas do Norte. Lá foi revitalizado, a gente sabe que lá é uma região de alagados, então muitas lagoas existem lá, elas foram revitalizadas, o bairro foi revitalizado, então hoje você tem um local que até de visita. Você pode visitar o parque até para você poder se ambientar, né, e desopilar um pouquinho, tá certo? Então você também percebe as transformações que ocorreram. E aqui, ó, precisamos sim acompanhar as transformações e entender que fazem parte do processo de crescimento adequando nossas cidades ao novo modelo de urbanismo. Entretanto, é preciso encontrar um modelo brasileiro com características de nossa sociedade, de nossa cultura. Quer dizer, a cidade se transforma, claro, a cidade muda, mas isso não significa dizer que a gente tenha que destruir todo o nosso patrimônio histórico existente nela. Então, por exemplo, vou contar bem aqui. Imagina, você tendo sua casa aí, pergunta para o seu avô, para a sua avó, onde ele morou. A casa onde ele morou, se for aqui em Teresina, ou se for no interior, tem uma história de vida. Às vezes os nossos avós contam coisas boas da nossa casa, da onde a gente morou, onde a gente viveu, tá? Eu mesmo lembro muito do meu avô e lembro da casa dele, aquela casa antigona, feita de um material chamado adobo, bem antiga, hoje não existe mais, mas ali eu me lembro de muita coisa que eu vivenciei ali. Então esse espaço também se torna um espaço de familiar, um espaço de comunicação, de lembranças. Enfim, a cada mudança de hábito e de nossas vidas, as cidades se transformam. E como sempre, a cada dia essas mudanças têm antecedido de forma mais acelerada, o que faz com que os efeitos tenham a mesma velocidade. Aqui eu trouxe a mesma foto que a gente viu lá no início, tá? Para a gente perceber que as cidades se transformam. Gente, quando eu falo cidade se transformar, ela ser alterada. É uma praça que foi revitalizada, é uma casa que foi demolida para se tornar, por exemplo, um estacionamento, ok? É um ambiente que foi, de certa forma, reformulado para se adequar à passagem das pessoas. Aqui em Teresina aconteceu muito isso. Nós temos aqui, em Teresina, tá? Algumas praças no centro da cidade. Essas praças representam os locais aonde a sociedade piauiense, lá na década de 30, 40, 50, até 80, eles iam nesses ambientes para poderem conversar, namorar,
Fuxicar, tá? Por isso que a maioria das praças mais importantes da nossa cidade, elas ficam no centro da cidade. Nós temos o quê? A Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Bandeira, fica ali no Mercado Velho. Nós temos a Praça João Luiz Ferreira, que fica bem no centro da cidade. Por quê? Porque, gente, nessa época, né, quando surgiu Teresina, Teresina só era no centro. Teresina não tinha lugar onde você mora aí, no Mucambim, no Disseu, tá? No Parque Tararé, no Saci, no Parque Piauí, lá no Vale Verde. Não tinha, não. Teresina começou a se expandir depois disso, mas Teresina só era no centro da cidade, as pessoas só moravam no centro da cidade. E é claro, quem morava no centro da cidade eram pessoas muito ricas, tá? Tanto é que se a gente olhar para a história de Teresina, a gente vai perceber que Teresina ainda tem muitos casarões no centro, casas bem antigas, certo? Que foram ocupadas por pessoas que também fizeram parte da nossa história. Então, nós temos de praça Marechal Deodoro, a Praça João Luiz Ferreira, a Praça Rio Branco, que fica ali ao lado da Igreja Nossa Senhora do Amparo, a Praça Landry Salles. E temos a Praça da Liberdade, que fica ali próximo da Igreja São Benedito. Bom, posso ter esquecido uma? Posso. Mas essas praças, gente, são as mais importantes. E elas ficam exatamente no centro, ali dentro, naquele local que a gente chama de centro da cidade, exatamente porque elas eram ambientes que eram visitados pelas pessoas nos finais de semana, certo? No finalzinho da tarde, as pessoas iam para conversar, iam para namorar, iam para falar sobre alguma coisa, ler jornal, ok? Tomar um cafezinho em algum tipo de bar. Era assim, ok? Então, houve essas alterações e aqui a gente percebe, tá vendo? Como há transformações, até para que as pessoas possam se locomover, se movimentar de forma muito mais tranquila. Agora tem um detalhe, Teresina teve uma coisa importante. Década de 80, quando começou a surgir os grandes bairros de Teresina, como Mucambinho, Disseu, o que acontece? Muitas pessoas que moravam, tá, em regiões no centro da cidade, pessoas pobres. O que foi que aconteceu? O governo daquela época mandou retirar essas pessoas, porque, segundo eles, essas moradias enfeiavam a cidade, tornavam a cidade feia, e acabaram levando essas pessoas para morar nas periferias, ou seja, fora do centro da cidade, onde existiam os moradores mais ricos, né? Aqueles moradores considerados da elite. É por isso que boa parte de vocês que estão aí agora me assistindo devem morar em bairros distantes da cidade, do centro da cidade. Mas ainda hoje tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou lá no centro, vou comprar tal coisa lá no centro. Por quê? Porque se acostumou-se a chamar a cidade, né, de Teresina ali de centro. Beleza? Deu para entender direitinho, né? Detalhe, gente. Essas famílias que foram empurradas é exatamente em decorrência do crescimento da população. Quando a população foi crescendo, houve necessidade de você ter espaços para essas pessoas morarem. Porque no centro da cidade ninguém queria, porque ali só moravam as pessoas mais ricas, tá? E não tinha espaço também. Então o que aconteceu? Teresina começou a se expandir para as periferias. Hoje, por exemplo, se você pegar a região ali do Mucambinho, a região do Grande Disseu, que hoje é considerada a maior região populacional, com mais de 170, chegando a quase 180 mil pessoas em toda aquela região. Ali você já vê condomínios, tá? Grandes condomínios, prédios. Então, a Teresina, ela cresce e se expande e muda de acordo com a necessidade da população. Na medida que a população vai crescendo, vai haver necessidade dessas pessoas terem um local para morar, e elas vão morar onde? Em algum lugar. E no caso aqui de Teresina foram para as periferias. Isso acontece na maioria das cidades. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Salvador, aconteceu em Recife, tá? Geralmente as famílias são empurradas para as periferias. Ah, professor, mas nas periferias é o lugar onde mora só pobre? Não. Hoje não se fala mais isso.
Se a gente falasse na década de 30, 40, 50, 60, 70, até 80, poderia ser, mas hoje não é mais, tá? Teresina se misturou. Ah, professor, mas aqui em Teresina ainda tem bairros que são considerados bairros chiques, como Jockey. Por quê? Porque ali se ambientou e se criou um bairro tipicamente para as famílias mais ricas. Mas isso não significa dizer que possivelmente não tenham pessoas, né, de classe média baixa que morem lá, tá? Não é necessariamente dizer isso, tá? Então os ambientes hoje, eles são adequados, eles são espaços que são adequados às necessidades das pessoas, das famílias. Beleza? Bom, nossa atividade de casa de hoje, do livro, localiza logo aí a página 115, 116, ok? Tá bom? Localiza logo aí, marca, não dobre a folha. Eu já sabia que você ia fazer isso, não pode dobrar. Então, 115, 116, página 115, 116, você vai responder a questão 1 e 2 da 117. Ah, professor, mas não é a 115, 116? Não. Você vai ler o texto que está na 115 e continua na 116, para que você possa responder a questão que está lá na 117, que é a questão 1 e 2. Ok? Então, você vai ler na 115, continuar lendo na 116, aí vai para 117, e lá no finalzinho da página você vai responder a questão 1 e 2. Beleza? Responda tranquilamente, coloca lá no seu caderno. Se você quiser, pode compartilhar, né, trocar figurinhas, você já sabe o que significa isso, com algum colega para que vocês possam compartilhar. Tudo bem? Beleza? Eita, gente, acabou nossa aula. Passa rápido, né? Realmente. Bom, mas, próxima, tem mais aula. Na próxima a gente se encontra novamente, tudo bem? Deixo aqui meu abraço. Cuidado, porque nós ainda estamos em pandemia. Dizem que está vindo uma nova variante aí, tá bom? Quem já se vacinou na sua casa, parabéns. Tem que tomar a segunda dose. Tem que tomar a segunda dose da vacina sim, tá? Vacina sim. Beleza? Todos os cuidados necessários. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.